aos nossos indígenas, se me permitam, eu quero lembrar aqui, nesta sessão especial, um grande líder que conheci na Amazônia, quando, na época, aviador, exercendo ali a minha profissão de aviador, pude conviver muito com ele, que é o saudoso Tuto Pombo Caiapó. Portanto, aqui quero deixar sempre a minha admiração, a minha amizade e dizer aos seus descendentes que não vi por aqui, nem Uniti, nem Babueti, mas dizer que aquele aviador que voava lá no Alto Xingu, no Rio Fresco, hoje se tornou senador por desígnio de Deus e a vontade do povo tocantinense para poder fazer o modesto gesto de ajudá-los sempre quando puder. E, em vida, não pôde estar aqui hoje porque está em Palmas. Ele também um grande líder e um grande amigo, que é o companheiro e também aviador, Marcos Terena. Tivemos juntos ontem, aqui no Senado, no nosso gabinete, inclusive tratando da ida à ONU na próxima sexta-feira, da próxima semana, onde estará se anunciando os Jogos dos Povos Indígenas na nossa bela capital Palmas. Portanto, sintam-se todos cumprimentados, os do plenário da galeria. Todas as vezes que tenho de me pronunciar acerca de temas indígenas, sou tomado de alegria por falar do que gosto, pois ela justifica a defesa de uma causa justa, aquele que anima o nosso mandato. Mas também pondero, pensando que há um pedaço do Brasil sofrido, que o Brasil não conhece, uma parte esquecida da maior parte da população e, infelizmente, também dos governos. Vem chegando o Dia do Índio, 19 de abril, por coincidência, a mesma data de nascimento do meu querido e saudoso pai, comandante Vicentão, também aviador. Portanto, estamos aqui nessa sessão solene a fazer uma homenagem. Nas escolas será comemorada a data, as crianças vão se pintar, colocar cocares na cabeça, vão fazer trabalhos em cartolina e pregar pelas paredes, vão escrever redações, desenhar índios nas florestas, vão lembrar que eles foram nossos primeiros habitantes, que foram maltratados e dizimados e que restam poucos espalhados pelo nosso país. É alguma coisa, serve para evitar o cabal esquecimento, mas é muito pouco comparado ao que poderia ser feito em nome da justiça histórica e social. No curto espaço deste pronunciamento, não tenho como avançar o tanto quanto gostaria. Todavia, posso dizer o que muito me contentaria como defensor desta nobre causa: ver os povos indígenas merecerem da nossa sociedade e da administração pública brasileira o mesmo respeito e atenção que outras minorias já alcançaram, ou estão a caminho de alcançar. Conquanto a discriminação e o preconceito sejam chagas sociais de difícil extinção, é certo que, por obra da informação, conscientização e educação, a consciência do homem médio já entende que somos seres iguais, sejam qual for o tom da nossa pele, seja qual for o nosso local de nascimento, seja qual for o nosso gênero, seja qual for o nosso jeito de crer, seja qual for a nossa maneira de amar. Mas, no que concerne ao indígena, a maior parte das pessoas, presidente, nutre um preconceito arraigado,
difícil de ser estipado, considerando-lhes inferiores, menos desenvolvidos socialmente e intelectualmente. É uma pena, na verdade, é uma lástima. O retrato de uma certa ignorância, um grande erro de julgamento. Os indígenas vivem em estruturas sociais cuja sofisticação, penso eu, está justamente em sua simplicidade. Da partilha dos bens sociais, passando pela distribuição do poder e até mesmo ao lazer. Muitas vezes penso que o modo como se organizam é digno de inspiração para nós outros supostamente evoluídos. A antropologia, essa relevante ciência humana, já deu conta de mostrar o quanto essa sugestão de evolução e superioridade são equivocadas. E, justamente por isso, na defesa de uma interlocução digna, sem senso de superioridade, pautado na igualdade, dediquei-me a propor a criação da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas, que já está com parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A gente não quer essa secretaria, não. A gente é contra. É uma sugestão nossa. Pois não. Então, órgão direto vinculado à presidência da República. Essas sociedades, senhor presidente, por sua especialidade, precisam de um canal institucional próprio que seja estruturalmente imediato na sua comunicação com a chefia do Executivo Nacional. Algo que vá além da tutela de uma autarquia, com todo respeito pela FUNAI, de cujos bons préstimos dou meu testemunho, mas reconheço a limitação operacional, que escapam à boa vontade de seus abnegados servidores e dirigentes, como o atual presidente, que tem de mim toda a admiração e respeito. A criação da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas dar-se-ia com o fim de agilizar as ações sociais, administrar os conflitos e teria o controle direto de todas as medidas da Presidência da República concernentes a essa temática. Não seria uma despesa nova, não seria um custo para a nação brasileira, nada disso. Seria um resgate incompleto, insuficiente, caso quase simbólico, mas ainda assim necessário de uma dívida imemorial, que a dignidade histórica desses povos nos cobra. Seu orçamento seria extraído de órgãos já existentes, cujas funções seriam transferidas para ela, ainda que isso incrementasse algumas despesas, seja qual fosse o seu montante, seria pouco ou quase nada perto do que devemos aos índios em sacrifícios humanos, em usurpação de terras e bens nesses 515 anos de expoliação. Darei aqui um depoimento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e os demais que nos visitam. Quando era deputado federal, pude participar como relator da CPI de morte de crianças indígenas por subnutrição. Andei pelo Brasil afora, conversando em todos os estados com os povos indígenas na época. E aí posso dizer que ainda hoje carrego em meu coração o aperto de saber que homens e mulheres, crianças e idosos eram e ainda são consumidos pela fome, pela doença, sob a tutela do Estado brasileiro, morrendo à míngua e da forma mais sofrida, quando tudo isso que chamamos Brasil um dia lhes pertenceu e lhes foi tomado à força. O mínimo que poderemos fazer como política compensatória era dar atenção máxima a esses povos, a todos vocês, a essa gente simples, cujo objetivo único na vida é viver em paz com o seu ambiente.
o alcoolismo, a droga, o suicídio, que, inclusive, como membro da Comissão de Direitos Humanos, há 2 anos atrás, fizemos um requerimento de uma audiência pública, também presidida pelo eminente senador Paulo Paim, e ali fomos discutir os suicídios na nação Carajás, do meu estado do Tocantins. Melhorou um pouco, mas precisamos avançar mais. Portanto, o alcoolismo, a droga, o suicídio, soma-se a esse quadro de dificuldades. O que vi como parlamentar é capaz de embrulhar e arrancar lágrimas, até de quem já viu as piores coisas. Esse, infelizmente, é um drama oculto que não comove os irmãos brasileiros, às vezes sensíveis a sofrimentos humanos no estrangeiro, desinformados de que coisas tão graves território perto de todos nós. Dedico boa parte do meu tempo a essa causa e hoje renovo meu compromisso de seguir defendendo essa gente que tenho por minha. Eis que assim me sinto e represento um Estado com forte traço indígena na formação de sua população, que são os nossos índios do Tocantins, a quem convivo diretamente, aqui está o testemunho vivo, o presidente da FUNAI, esse modesto senador do Tocantins, todos os anos coloca emenda individual para atender os carajás, os apenagés, os xerentes, enfim, os craôs, portanto, e todos os demais. Senhor presidente, recentemente, em 2011, trabalhei e vi serem realizados em meu estado, na minha cidade de Porto Nacional, os Jogos dos Povos Indígenas. Além da imersão nas práticas culturais desses povos, puderam meus conterrâneos aprender que a desportividade deles, não sendo comercial, tem uma beleza própria e inspiradora. A ideia de que o importante é competir, vale muito mais entre eles do que entre nós. Quando os competidores costumam ser remunerados para tanto, muito mais são remunerados quando mais vitoriosos são. O prêmio dos indígenas, por seu lado, é a alegria da vitória. E muito da vitória é o seu entretenimento do próprio esporte. Uma lição para concluir, sobre o lúdico e sobre os limites da disputa. Portanto, estamos agora numa articulação para os Jogos dos Povos Indígenas em Palmas, como já relatei. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, devoto da defesa desses poucos homens e mulheres que querem a demarcação de suas terras, tema dedicado que está a reclamar. Informo que está tramitando, como todos sabem, a PEC 215, que passa pelo Congresso Nacional a responsabilidade da demarcação de terras indígenas. Quero dizer que sou contra, e irei votar contra. Na Câmara Federal, onde tramita, para mim, a alegria e do povo do Tocantins, o meu filho, o deputado Vicentinho Júnior, em um dos seus primeiros pronunciamentos, presidente, só temos 3, 4 senadores, me permitam, acho importante essa sessão. Ele já se manifestou também que já se posicionou e que irá votar contra essa PEC 215, porque é temeroso, presidente, pois os interesses dos mais fortes podem influenciar no resultado dessas demarcações. E cabe, sim, ao ministro da Justiça, depois dos antropólogos, dos ambientalistas,
dos engenheiros, dos historiadores, da FUNAI, né, darem o seu parecer técnico, equilibrado, aí o ministro da Justiça. Esse é o fórum ideal para se discutir. Não somos nós aqui no Congresso Nacional, que aonde inclusive os interesses dos indígenas é a grande minoria nesta Casa e na Câmara Federal. Portanto, aqui neste Congresso, os nossos índios podem contar com o apoio deste senador. Serei contra qualquer proposição que possa vir a prejudicar os povos indígenas. Nossos índios também querem que lhes chegue o serviço de saúde eficaz, o saneamento básico, a condição de produzir em suas terras, sem afetar o meio ambiente, o respeito aos seus costumes. Enfim, sou um defensor daquilo que já está posto na Constituição Federal, mas que não consegue. Encerro, presidente, agora, e demais senadores e senadoras, citando um grande indigenista, Orlando Vilas Boas, abre aspas, o índio só pode sobreviver dentro de sua própria cultura. Disse ele também, foram os índios que nos deram um continente para que nos tornássemos uma nação. Temos para com os índios uma dívida que não está sendo paga. Concordo com ambas as colocações e faço delas pauta deste Congresso Nacional. Convido, portanto, meus pares a virem conosco nessa caminhada, para nos unirmos. E era isso, senhor presidente, o que gostaria de comunicar nesse dia festivo, mas também de reflexão, em que rendo as homenagens dos tocantinenses, que me fizeram chegar a índios do Brasil. Viva o Dia do Índio, que eu considero todos os dias.